Agora, a nossa conversa é com a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, presidente Maria Elisa Garcia. Bom dia, seja muito bem-vinda, a senhora que conversa conosco, direto de Brasília, onde se encontra. Bom dia, presidente, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Presidente, a senhora ontem participou daquela reunião com o governo do estado, com os demais secretários municipais de saúde, uma reunião que culminou com a construção, diria, de um acordo. Como é que foi essa reunião, presidente? Na verdade, tem sido a bandeira do COSEMES, né? No sentido de começar a avançar na faixa etária das pessoas com a vacinação. Sabemos que o grupo prioritário precisa ser respeitado, precisa ser concluído, mas a população em geral, que está diariamente na sua vida normal, trabalhando e tudo, também precisa começar a ser olhado e a vacinar. Então, a gente fez uma reunião com a CIB, e que é a Comissão Intergestora de Partido, onde tem votos, que é consenso, e a gente acordou dessa forma que queríamos avançar. E hoje, 50% de todas as vacinas que vierem será para dar continuidade ao grupo prioritário e também trabalhar a questão de faixa etária. Presidente, o Rio Grande do Norte recebeu na manhã de hoje já um lote com quase 60 mil doses. Como é que vai acontecer essa divisão? Essa divisão ela é feita exatamente respeitando a per capita. A gente nesse momento, a gente tem que 10% do que vem é destinado aos trabalhadores de educação e as demais é dividido por per capita para os municípios. Certo? Aí nesse quantitativo que a gente recebe, por exemplo, doutor Severiano, se eu receber 100 doses, seria 50 doses para grupos prioritários e 50 doses para trabalhar a partir de 59 anos. Mas para os municípios pequenos, como é o caso do Dr. Severiano e outros municípios pequenos, muitos já concluíram seus grupos prioritários, porque a gente não tem ferroviários, não tem ônibus. Então, assim, tem muitas coisas que nós não temos no contexto. Então, a gente já vai poder avançar nesse momento para os grupos por faixa etária, entendeu? Presidente Maria Elisa Garcia, a senhora concordaria comigo que a Secretaria Estadual de Saúde partiu tarde para construir esse acordo com as secretarias municipais? E aí ontem o secretário dizia, não, nós queremos evitar rivalidade entre os municípios, quando na verdade deveria a Secretaria Estadual de Saúde ter liderado esse processo desde o início? Na verdade, todo um contexto, né? A gente vê outros estados já avançaram realmente nessa faixa etária. A gente vem com essa discussão há bastante tempo, mas não foi tão tardio no sentido de que a gente tem ainda, por exemplo, Natal é um município grande, existe ainda um déficit muito grande dentro desse grupo prioritário. E a gente também tinha por mente, estava aguardando um pouco a questão dos trabalhadores de educação entrar na linha como grupo prioritário, porque a gente precisa também que as escolas retomem, né? E para retomar, esses trabalhadores precisam estar imunizados. Então, na verdade, eu acho que foi no tempo oportuno. Nós levantamos essa bandeira dias atrás e a gente vem realmente tentando, só que Natal também o Estado estava judicializado por conta daquela questão que houve de avanço de grupo prioritário no início da vacinação. Então ficou que meio amarrado para que eles pudessem fazer isso. Mas ontem a gente conseguiu. E com relação às gestantes, o que é que foi definido, presidente, nessa reunião com os secretários municipais e a Secretaria Estadual de Saúde? As gestantes, você sabe que houve um pouco de rejeição no início, diante de todo aquele que foi criado, com que vacina não era segura, tipo essa não era, enfim. Mas graças a Deus isso já foi desmistificado, né? E precisamos avançar. Tem um complicadorzinho de muitas gestantes não terem tomado, porque estavam naquele momento, tinham tomado também a influenza. Então eles precisam passar 15 dias para que possam tomar a vacina do Covid, né? Mas assim, existe ainda algumas gestantes. Ele tem esse medo, está se tentando tirar,
mas a gente precisa avançar, fazer uma força-tarefa. Sábado nós teremos o dia D para uma busca ativa dessas gestantes, também para as mães que amamentam, né, está em lactação até 6 meses, os latentes, né, para que elas possam também tomar. E sábado não vai ser só para gestantes, a gente quer fazer uma força-tarefa em todo o estado para que os secretários façam essa busca ativa em todos os grupos, porque a gente precisa avançar por faixa etária, mas a gente não pode deixar os grupos prioritários e ir avançando por idade, entendeu? A gente tem que fazer isso simultaneamente. Então, sábado é o chamativo para ver se a gente faz essa busca e faz um grande momento para que a gente possa mesmo conseguir cumprir, digamos assim, se tivermos vacina para acontecer isso, né? Quantitativo. A gente conversa com a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, presidente Maria Elisa Garcia. Presidente, a senhora não acredita que a gente perdeu muito tempo, quer dizer, com doses à disposição desse grupo prioritário, enquanto durante a pandemia nós já poderíamos ter avançado no grupo sem comorbidade? Ou seja, a gente ficou esperando por alguém que não apareceu, enquanto outros que poderiam já estar se vacinando não foram. É verdade. Eu acho que não foi perca de tempo. Eu acho que faltou por algumas logísticas de trabalho, faltou, eu acho que ter novas estratégias. Porque assim, nós não podemos deixar essas pessoas descobertas, questão de deficiência e outros. Só que assim, também eu concordo com você, porque também foi entrando muitos grupos prioritários que de certa forma até atrapalhou esse avanço. Por isso que era essa nossa luta de barrar a entrada de mais grupos, porque estava uma luta de categoria. Categoria queria que esse grupo entrasse, outra categoria, enfim. Dessa forma, a gente começou a se angustiar enquanto gestão, porque a gente vê as pessoas que trabalham, que estão na liga, e que estão desprotegidos sem ter essa vacina. Bem, você fala, a gente vê Natal os pontos de vacinação com as pessoas sem procurar. Então, é muito complicado. Mas precisa ser feita uma força-tarefa, mudar a estratégia para a gente avançar, porque também não vai ficar para os órgãos de controle um quantitativo de grupo prioritário descoberto e a gente já avançando na idade, entendeu? Isso realmente não é fácil para o gestor, mas precisa ser feito. Presidente, me chamou a atenção sobre a questão da vacina da Janssen, que vai chegar já na próxima semana, as doses aqui no Rio Grande do Norte, quase 50 mil doses. A vacina da Janssen vai ser destinada a quem, presidente? Só para os trabalhadores os motoristas, os caminhoneiros mesmo, é isso? Está fechada essa questão? Não, é assim, prioritariamente, por exemplo, as doses de Natal, eles direcionam porque a gente tem um número grande ainda de trabalhadores, de moradores de rua, número grande não, mas um grupo ainda um número expressivo. Então, para esse caso de Natal, das grandes cidades, vai ser direcionado a esses grupos. Mas o caso do interior, porque todo o estado vão receber, todos os municípios, então a gente vai trabalhar com a nossa logística normal. Por exemplo, a minha cidade pequena, a Janssen vai aplicar nas pessoas de 59 anos ou de 58, de acordo com a faixa etária que esteja trabalhando. Presidente, a previsão de chegada de novas vacinas, a gente falava de um lote que chegou hoje da vacina de Oxford, quase 60 mil doses, tem o lote da Janssen que vai chegar na próxima semana, mas tem outros lotes já previstos. O que foi que a senhora escutou ontem dessa reunião com o secretário estadual de saúde? Não, a gente não tem, porque na verdade o Ministério da Saúde ele só libera praticamente um dia antes que avisa. O que nós temos confirmado são esses 2 tipos de vacina e esses 2 quantitativos que você já bem colocou. Mas assim, a gente está numa esperança de que avance, que tenha mais, enfim. Mas para essa semana o que está previsto é esse número que você já colocou. Como presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o que foi que a senhora achou da definição da governadora, não só de prorrogar o decreto, mas também abrir para eventos e liberar vaquejada? É muito complicado. A gente eu digo muito que a gente precisa ter o cuidado, mas também precisa as coisas acontecerem. Para nós gestores, no momento de abrir, é um sufoco.
Para a gente, a dificuldade, a gente já foi comprovado por A mais B várias situações, que quando há abertura e que há aglomeração, há o aumento de casos. E nós não estamos confortáveis. O Rio Grande do Norte ainda é muito preocupante e eu, enquanto gestora de saúde, eu não concordo. Eu acho que não era momento, claro que os serviços sociais, claro que muitas coisas devem voltar ao normal. Agora, para isso, a gente precisa investir fortemente na vigilância para que esse evento aconteça. Agora, festa, não tem como você conseguir uma vigilância dentro de uma festa. Então, eu não concordo. Está faltando fiscalização, presidente, para colocar o papel, fazer cumprir o que traz o papel, digamos assim? Na verdade, não é bem que falta, sabe, Ana? É porque é muito complexo. Hoje, essa vigilância, nós temos o apoio do governo do estado através do Pacto pela Vida, que são, no caso, a Força de Segurança, mas os municípios precisam ter sua vigilância. E 70% dos municípios são os municípios de pequeno porte, e que ele não tem se instituído com uma coisa grande, um grupo grande. Então, realmente dificulta. Não é que não está acontecendo, mas não chega com tempo. Você com a equipe, por exemplo, uma cidade como Natal, a gente está vendo aí várias situações de aglomerações e não tem pernas para chegar a todos. Na verdade, o que falta realmente é consciência das pessoas, no sentido de compreender que a pandemia não acabou. E que os hospitais estão lotados, que os leitos de clínicos estão lotados e que a gestão, nós é que estamos realmente, e os profissionais de saúde, cansados, chegando ao seu limite de tanto trabalho, e a gente vê que nós estamos vivendo, por exemplo, agora, um dos piores momentos da pandemia, depois de um ano e meses de pandemia. Eu me recordo que a última vez que a senhora esteve aqui comigo, pessoalmente do estúdio, a senhora trazia uma preocupação muito grande com relação aos insumos. E aí a senhora me relatava a questão do oxigênio, a oferta de oxigênio no estado de uma forma geral. Qual é a realidade de hoje, presidente? Ainda passamos sufoco, porque assim, apesar da gente ter uma estrutura, apesar do Ministério da Saúde ter mandado vários cilindros para o estado e ter esse cilindro em todas as regiões, em hospitais regionais, mas, por exemplo, se eu estiver hoje com 2 pacientes críticos em uma sala de estabilização do município pequeno, aguardando uma vaga de leito, porque como tem lista de espera, então muitas vezes o paciente chega a ficar 12 horas, 24 horas aguardando uma vaga. E um paciente, se eu tiver hoje na minha sala de estabilização 10 cilindros e eu tiver 3 pacientes usando oxigênio, em 4 horas eu estou desabastecida. Então termina rodando o problema do oxigênio, porque na hora que falta o leito para você regular, você tem que segurar o oxigênio e vai faltar. E tem faltado. A gente tem tido semanalmente relatos e tem que acudir a algum colega secretário por essa falta, mas por conta da rapidez que é no uso da sala de estabilização. Qual a região mais crítica hoje, na visão da senhora? A senhora que tem uma visão macro do estado, que comanda, que lidera esses secretários municipais de saúde, qual é a região mais preocupante hoje, presidente? Ele está sendo muito assim, é engraçado como isso muda, muito flutuante. Hoje a grande preocupação ainda é a região oeste e alto-oeste. A região também da primeira região é preocupante, certo? A quinta região. Oi, presidente. Oi, eu digo, são essas regiões que ainda é preocupante, porque assim, por exemplo, a minha região, a sexta região, a semana passada foi uma loucura, entendeu? Então assim, ela está sendo muito, aí o Seridó também, Natal estava melhor, de repente está tudo cheio. Está sendo, na verdade, assim, a gente está esperando cada semana. Ontem a gente viu realmente essa semana tem menos municípios no Score 5, mas mesmo assim existe ainda um grande número, a maioria dos municípios estão no Score 3 a 4, que isso ainda é um nível muito elevado. Qual o posicionamento da senhora sobre o retorno das escolas, presidente? Eu defendo o retorno desde que os trabalhadores estejam em mas e que a gente consiga, dentro dos municípios, organizar minimamente o cumprimento
da organização sanitária para que isso possa acontecer. A gente precisa ter isso bem definido para também proteger os nossos escolares. Porque mesmo os trabalhadores estão imunizados, mas nossos escolares não vão estar. Então, essa organização de distanciamento, de organizar minimamente dentro do ambiente escolar, precisa ser vigilado sim, pela gestão municipal. A senhora está falando com a gente direto de Brasília. Novidades por aí da agenda, presidente? Na verdade, nós viemos aqui completo de situações de alguns municípios. A gente também pleiteando aqui um projeto para a gente capacitar e trabalhar os nossos secretários de saúde. É isso, é busca de recursos, é busca de resposta aos municípios do Rio Grande do Norte, porque tem várias diligências nos seus processos. Então, eu estou aqui com Dailva, nossa vice-presidente, e nossa secretária executiva, sou eu, do COSEMES, com esses 2 dias de agenda aqui de trabalho em prol dos municípios do Rio Grande do Norte. Presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, secretária Maria Elisa Garcia. Bom dia, presidente. Obrigada e boa viagem de retorno. Obrigada a vocês. Tenham um bom dia. Ótimo dia. Tá aí a presidente do COSEMES falando sobre o desdobramento da reunião de ontem e admitindo sim que a Secretaria Estadual de Saúde partiu tarde demais. O fato é esse.